Essa é a pedreira do Cerro do Estado, um dos locais mais importantes da história econômica do Capão do Leão. Não por acaso, o granito, a pedra, vai ser um dos símbolos do município do Capão do Leão, expressado no cinza da bandeira e também na pedra da bandeira que está ostentada no brasão do município. A pedreira do Cerro do Estado ela tem cerca de 100 anos de exploração mineral. Ela tem a sua trajetória intimamente ligada aos moles da Barra do Porto de Rio Grande e ao próprio Porto de Rio Grande. Tanto é que isso aqui é uma área federal, que a União concede a exploração ora do estado do Rio Grande do Sul, justamente para a construção e manutenção dos moles da Barra de Rio Grande, e ora também a empresas privadas para o mesmo fim. A exploração aqui da pedreira do Cerro do Estado ela começa exatamente a partir de 1909, quando para a construção dos moles da Barra do Rio Grande e a reforma do antigo Porto de Rio Grande, vai se firmar uma companhia multinacional com capital predominantemente estrangeiro, denominada Companhia Francesa do Porto do Rio Grande do Sul, ou, mais especificamente, Compagnie Française du Port do Rio Grande do Sul. Bom, essa pedreira ela vai ser adquirida pela companhia como uma das principais reservas para que se pudesse extrair pedra para levar para as obras dos moles da Barra. A área da pedreira, antes de ser adquirida pela companhia francesa, ela pertencia aos irmãos Eduardo e Gabriel Gastal. Eles eram donos aqui da região e eles tinham uma grande propriedade rural que começava onde hoje é lá o CTG Tropeiros do Sul. Isso aqui pertencia a eles e foi adquirido mais especificamente a região da pedreira, que era o que a companhia francesa tinha interesse, no granito, nas pedras que tinham aqui. Juntamente com a pedreira do Cerro do Estado, que na época não era Cerro do Estado ainda, era Cerro das Pombas, também a companhia francesa adquiriu com o mesmo objetivo, de extração de pedras para a construção dos moles da Barra de Rio Grande, adquiriu a pedreira do Monte Bonito em Pelotas. A companhia francesa, ela, além de adquirir a pedreira aqui para exploração de pedras, ela vai construir também uma linha férrea descendo diretamente da pedreira, tá? Contornando o cerro e descendo lá ali na parte do bairro Teodósio, com o intuito de levar essas pedras via férrea até o Porto de Rio Grande. Existia uma linha específica que levava as pedras até o porto e a região dos moles da Barra do Rio Grande para a construção. Então foi feita também essa obra da construção da linha férrea. Tudo isso se deu entre 1909 e 1911. É onde a gente vai ter, digamos assim, a instalação da companhia na região, tá? É importante destacar que isso aqui era tudo território selvagem, certo? Não havia casa, não havia nenhum tipo de benfeitoria, nada. Eles construíram todo um povoado ao redor da pedreira praticamente do nada, em função dessa exploração. A pedreira na época ela vai ter um investimento gigantesco, porque é gigantesco também o investimento relacionado à reforma do Porto de Rio Grande e à construção dos moles da Barra. Então a pedreira, de certa forma, ela vai receber equipamentos, benfeitorias totalmente inovadores para a época, tá? Porque o trabalho era um trabalho de vulto.
E o número de trabalhadores que vai ser empregado para os padrões da época é alguma coisa assim espetacular, é alguma coisa fora do contexto, tá? O Capão do Leão, por exemplo, em 1910, ele tinha somente 915 habitantes. Isso, em 1910, a companhia está chegando aqui, tá? Ela está se instalando. Primeiramente, é uns barracões, umas casinhas de apoio para vigilância, era isso que tinha, tá? Eles vão se instalar mesmo em 1911 que começa o trabalho pesado. Mas, pois bem, como eu estava falando, se em 1910, 915 habitantes o Capão Leão tinha, esse é quase dobra durante o período da pedreira, porque em 1914, por exemplo, dados de 1914 falam que só de trabalhadores braçais na pedreira, trabalhadores que trabalhavam diretamente com a extração da pedra, quer dizer, fora burocratas, diretores, engenheiros, pessoal técnico, só trabalhadores braçais tinha 700 trabalhadores. Era um formigueiro humano, literalmente trabalhando na pedreira. A exploração nesses anos de companhia francesa, principalmente entre o ano de 1911 e 1919, ela é uma coisa notável, ela é uma coisa gigantesca, tá? Pelo volume de explorações que tem, certo? Que são milhares e milhares de toneladas retiradas da pedreira, com o intuito de se levar até Rio Grande, para as obras dos moles da Barra. E essa exploração ela se intensifica principalmente em 1914 e 1915, porque o que vai acontecer? Tinha a pedreira do Cerro do Estado aqui, que eles denominavam pedreira do Capão do Leão, e tinha a pedreira do Monte Bonito. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Ali por volta de início de 1915, deveria estar chegando mais equipamento para as duas pedreiras. Só que esse equipamento ele acaba sendo barrado, ele acaba retido em portos europeus, mais especificamente no Porto de Lisboa, em Portugal, por causa da guerra. E aí o que acontece é que a companhia francesa vai ter que abrir mão de uma das pedreiras, tá? Porque ela não tinha condições de dar conta das duas. E aí ela abre mão de Monte Bonito. Fica somente a do Capão do Leão como a principal e a de maior operação. A presença da pedreira, ela não somente vai ter essa questão do aumento enorme da população no Capão do Leão e da formação desse povoado ao redor, que a gente vai conhecer como Cerro do Estado, mas também ela vai movimentar muito a economia, porque uma série de serviços vão começar a surgir, porque é onde tem pessoas a necessidade de serviços, né? Então, sapatarias, barbearias, pequenos comércios de secos e molhados, pequenos comércios de roupas, tá? Carvão de lenha, tudo isso vai ser gerado pela presença da pedreira. Por quê? Porque tu tem muito trabalhador que consome, que precisa consumir. Então isso vai ser um fator de desenvolvimento não somente para o povoado que tem aqui ao redor, mas também para a própria vila do Capão do Leão. Outro detalhe importante é o seguinte: os anos da Companhia Francesa, além do gigantesco desenvolvimento econômico que vai trazer pela questão dessa exploração muito grande que é feita em função das obras dos moles da Barra, ela também vai trazer uma diversidade étnica para o Capão do Leão até então nunca vista antes, tá? A gente está falando de uma vila nos arredores de Pelotas, que até a instalação da Companhia Francesa, a maioria ali era ligada à fruticultura, pequena agricultura, pequena pecuária, e também tinha a questão do veraneio.
Mas o que eu estou falando a respeito da diversidade étnica? É que a gente vai ter, se instalando aqui no Cerro do Estado, os próprios franceses da companhia, mas, por exemplo, a companhia responsável pela construção da ferrovia e pela manutenção da ferrovia não era francesa, era belga, então os engenheiros eram belgas. E dos trabalhadores da pedreira, tu vai ter pelo menos, assim, 8 diferentes nacionalidades identificadas. Então tu vai ter um grande número de trabalhadores italianos, argentinos e uruguaios bastante também, porque já havia uma tradição de exploração de pedra tanto na Argentina como no Uruguai, e a companhia francesa vai e recruta esses caras lá. Mas também tu tem espanhóis, tu tem portugueses, tu tem alemães, tu tem russos, tu tem romenos, tá? E posteriormente até, a gente vai ter até austríacos e mais tarde gregos. Então isso aqui era uma torre de Babel, pelo grande número de pessoas que havia aqui em função dessa grande obra de exploração das pedras para a construção dos moles da Barra de Rio Grande. Como eu havia falado anteriormente no vídeo, o equipamento também era muito moderno para a época, tá? Vale dizer, por exemplo, que numa época em que a energia elétrica era luxo, a pedreira ela tinha uma usina de geração própria, uma usina elétrica de geração própria, tá? E o equipamento era inovador para a época, certo? A gente está falando numa época que o Brasil ainda tinha um tipo de exploração mineral, exploração de pedra, de granito, artesanal, e os caras tinham equipamento de ponta, tá? Então isso foi um diferencial também, por esse grande investimento que era a construção dos moles da Barra de Rio Grande. As marcas culturais que a gente pode dizer assim que foi deixada por essa presença da companhia francesa na pedreira diz respeito a alguns tipos de pedras que eram exploradas e o seu corte aqui na pedreira. Então tu vai ter o moelon, tá? E o bota-fora, que são da época da companhia francesa e cujo linguajar acabou ficando depois para gerações posteriores, tá? A companhia francesa ela entrega os trabalhos dos moles da Barra de Rio Grande e da reforma do porto. E em 1919 eles terminam o que vieram fazer, tá? E aí o estado do Rio Grande do Sul, na figura do governador Borges de Medeiros, ele rompe os contratos e encampa a companhia francesa. Então a pedreira do Capão do Leão, bem como a pedreira do Monte Bonito, passam ao controle do estado do Rio Grande do Sul. Um detalhe particular assim da época da companhia francesa, ou seja, de 1909 a 1919, como eu falei, é o grande número de trabalhadores empregados, que é uma coisa que não vai acontecer em nenhuma outra época posterior, e também a diversidade de nacionalidades que a gente vai ter aqui, uma verdadeira torre de Babel. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque os primeiros anos da pedreira, como era uma obra gigantesca, uma grande exploração, não foram fáceis para os trabalhadores. E não foram fáceis em que sentido? Hoje, quando tu tem uma exploração mineral, tá, moderna, há toda uma série de protocolos de segurança que tu é obrigado a seguir, tá? Então, se tu não tem treinamento para uma determinada parte, vamos dizer, ligada a explosivos, alguma coisa assim, tu não é empregado lá. Só que, na época, não tinha muito isso, tá? Havia uma grande oferta de emprego, certo? Então, gente que nem sequer tinha alguma vez mexido com pedra, vinha e se empregava, precisava de mão de obra. Então aconteceram muitos acidentes, acidentes trágicos, fatais naquela época inicial, tá? Não era fácil, certo? Acontecia muito acidente relacionado ao manuseio de dinamite, tá? Imperícia, houve soterramentos, houve atropelamentos na linha do trem, então não era uma coisa fácil,
tá? A vida dos trabalhadores naquela época também não era muito glamurosa, se trabalhava bastante, se trabalhava até as 10 horas da noite, tá? Tanto que naquela época eles vão criar um sindicato dos canteiros, que eles chamavam, para poder ter em atendimento algumas reivindicações suas. Em 1919, quando finalmente ocorre a encampação da Companhia Francesa pelo estado do Rio Grande do Sul, acabam as obras, tá? A pedreira não é propriamente desativada, ela é incorporada à diretoria de obras do Porto e da Barra de Rio Grande, tá? Ela vai ser incorporada. Alguns funcionários vão ficar, mas a grande maioria vai embora, tá? Eu tenho um relato mais ou menos lá por volta de 2004, 2005, de um senhor que ele não chegou a trabalhar nas pedreiras, mas o pai dele trabalhou na época da Companhia Francesa. Que ele diz assim, foi uma coisa do dia para a noite. Todo aquele pessoal que tinha, aquele monte de homem que tinha trabalhando, puf, desapareceu. Foi todo mundo embora, tá? A pedreira não deixou de existir, mas aquele extraordinário movimento que teve na época da Companhia Francesa, e ali o auge em 1915 e 1916, deixa então de existir. Essa é a primeira parte, então, que fala da história da pedreira do Cerro do Estado na época da Companhia Francesa.